alguma atitude que Deus, ele, na verdade, nos ensina que nós devemos tomar alguma atitude que ela vai contra a nossa vontade. Isso é muito difícil, né? Isso mexe no nosso coração, isso mexe na nossa mente. A gente fica questionando a Deus e falando: mas Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser bom com fulano? Por que eu tenho que ajudar fulano? Se ele, na verdade, só me prejudicou, se ele só me fez mal, por que eu tenho que ajudar? Por quê? Né? Por que eu tenho que ajudar ou de repente perdoar alguém que me feriu de maneira muito forte? Por que eu tenho que fazer isso? Então, dentro desse tema, né, dessa mensagem, que a gente só vai conseguir viver o propósito de Deus se a gente conseguir suportar o processo, porque na verdade é aquilo que Jesus ele nos ensinou desde o princípio, né? Jesus ele vem, a primeira parte, né, fala que Jesus ele estava com Deus e ele deixa de ser Deus, se tornando semelhante a nós. Ele se esvazia da sua deidade e ele se torna semelhante a nós, como servos, igualzinho aos homens. Jesus tinha as mesmas necessidades que nós temos, necessidade de ir ao banheiro, de comer. A palavra de Deus fala que Jesus ele teve fome no deserto, não foi isso? A palavra de Deus fala que Jesus também teve sono. A palavra de Deus também fala que Jesus chorou quando Lázaro, não foi isso? Lázaro estava morto e Jesus fez o quê? Chorou. Na cruz, Jesus ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Jesus ele passou por todos os nossos processos, por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas necessidades. Jesus ele passou como homem, mas ele conseguiu superar cada uma delas. Por quê? Porque havia nele um propósito. Qual era o propósito que estava em Jesus? De morrer pela humanidade, entregando a sua vida, sendo obediente até a morte de cruz. E a palavra de Deus fala que por ele haver nele esse sentimento, foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, toda língua, gente, é toda nação. Os budistas, né, os espíritas, os católicos, os croatas, os chineses, os judeus, os brasileiros, os indígenas, todos vão confessar que Jesus Cristo ele é o Senhor. Olha que maravilha. Tudo por conta de uma obediência. A gente vai depois trazer um pouquinho a respeito de Jesus, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: então, quando Deus nos chama para esse ministério ou para essa vida de crente, para sermos cristãos, Ele nos chama para esse compromisso com Ele. Aleluia. E nesse compromisso com Ele, a minha vontade e a tua vontade morre, porque para que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. Aleluia. E aí sim Ele começa a nos presentear de acordo com a sua vontade. Amém? Amém. Vamos orar, pedindo ao Senhor para nos dar a direção nessa mensagem, para que Ele fale conosco, e logo depois a gente vai ler esse texto de Juízes. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, diante da Tua presença, Senhor, eis aqui a Tua igreja, ó Pai. Nós estamos aqui reunidos, ó Pai, diante da Tua presença. Te entregamos, ó Pai, este local em Tuas mãos. Pai, te entregamos os nossos vizinhos, ó Pai, da frente, da retaguarda, Senhor, da direita e da esquerda. Abençoa, ó Pai, a cada um deles. Dá a eles, ó Pai, uma noite abençoada, Senhor, e guardada na Tua presença. Pai, guarda esse local, ó Pai, onde nós estamos aqui reunidos agora, ó Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor. Nos dá, ó Pai, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa noite. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que vai trazer mudança em nossas vidas, aquilo que vai realmente fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente possa começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma esse lugar. Toma, Pai, a todos que estão ao alcance da nossa voz, desse microfone. Espírito Santo de Deus, impacta cada um que passa por essa porta, que tem o desejo de entrar nessa igreja e não entra, Senhor. Pai, quebrando esses corações,
desfaz, ó Pai, toda amarra e traga o teu povo, Senhor, a este lugar para a tua adoração, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e ser liberto, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, disponíveis em tuas mãos para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala conosco e nos dá um pouquinho, Pai, da tua palavra. Leva o teu povo, Senhor, com o alimento necessário para que a gente possa ter, ó Pai, ânimo, coragem, força de seguir em tua presença. É o que nós te pedimos, ó Pai, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Juízes. Quem achou diz amém. Amém. Olha que bênção. Nós vamos Juízes capítulo 11. Eu vou pegar nessa versão aqui. Juízes capítulo 11. Juízes, desculpa. A versão que eu vou ler é na NVT. NVT. Cadê? Fala a respeito de um homem, né? Jefté. Quem já ouviu falar desse juiz? Nunca ouviram? Então vamos ouvir nessa noite. Juízes capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim: Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté da terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram, ajuda-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhe disse: não sou vós mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que vocês agora me chamam? Só porque vocês estão em apuros? Porque precisamos, e aí eles declaram, porque precisamos de você, Jefté. Responderam os líderes: se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhe disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der vitória sobre os amonitas, governarei sobre todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente o que você disse. E então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante, comandante do exército em Mispá, na presença do Senhor. Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Olha que interessante, olhe para cá. Jefté, por que eu estou falando sobre esse homem? Na verdade, o tema da mensagem, ele não tem muito a ver com Jefté diretamente, porque Jefté depois ele vai acabar fazendo uma promessa. Ele faz um voto diante de Deus, e a Bíblia fala para que a gente tenha cuidado em fazer qualquer voto diante do Senhor, porque quando nós fazemos um voto diante de Deus e não cumprimos esse voto, corremos um sério risco de algo ruim nos acontecer, porque você está prometendo para Deus que você vai fazer uma coisa e você não faz. Eu sei porque tem muitas situações de homens e mulheres de Deus que às vezes falam alguma coisa ou que declaram alguma coisa diante de Deus e porque não fizeram, acontece, sobrevém alguma coisa muito terrível, o povo fica assustado, fica preocupado e fala: poxa, eu prometi isso para Deus e eu não fiz isso, e agora eu estou colhendo essa consequência.
Vocês já ouviram algum homem, uma mulher de Deus falar, Deus me falou para fazer isso e eu prometi diante dele que eu iria fazer e eu não fiz, e por conta disso algo muito ruim me aconteceu? A gente sabe, né, de situações. Então Jefté, acontece isso no final ali da história de Jefté, mas não é sobre isso que eu quero me prender. Eu quero só me prender pelo fato de Jefté, ele era filho de um adultério. Jefté, ele não era em uma das esposas de seu pai, ele não era a esposa principal, né? Ele não era, como diz aí no mundo, ele não era titular. Ele era reserva, né? Ele era filho da reserva, ou seja, filho da amante. Ela era uma prostituta, então seu pai se deita com ela e nasce Jefté. Porém, quando seus irmãos começam a crescer e eles estão em maior número, eles se juntam contra Jefté e falam: você é filho de outra mulher, sai daqui, vai embora. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aleluia! Quantos aqui já passaram por situações, e aí é que entra o tema da mensagem, quantos aqui já passaram por situações, ou estão passando por uma situação, em que de repente você foi chotado, você foi colocado para fora, você foi simplesmente tirado do meio da sua parentela, ou excluído do meio do seu trabalho, do seu grupo de amigos, por conta da tua fé, por conta de algum propósito que você estava seguindo. Jefté, nesse caso aqui, ele estava colhendo o fruto do pecado da mãe, não era nem dele, ele não tinha culpa de nada, só que ele era fruto de um adultério. Por conta disso, seus irmãos cresceram e falaram: olha, você não tem direito à herança do nosso pai, vai embora. E colocaram ele para fora. E quantas vezes a gente também é jogado fora só porque a gente serve a Jesus Cristo? Quantas vezes a gente é jogado fora, né? Eu já tive, por exemplo, experiências de ver meu sogro, acontecer isso com ele. Meu sogro estava no trabalho que ele tinha que fazer umas notas frias, e ele falou: olha, eu sou cristão, eu não posso fazer, eu não posso entregar essas notas. E aí o patrão falou: então, se você não pode entregar essas notas, você não pode trabalhar aqui. Aí meu sogro falou: então tá, eu prefiro entrar no céu do que ficar ganhando salário aqui, mas ter que ficar entregando nota fria. E a vida do cristão é essa, meus irmãos. A vida do cristão é perder para ganhar. Se nós estamos no Evangelho, achando que nós vamos entrar nessa porta, que nós vamos levantar nossa mão para Jesus, que nós vamos tomar uma decisão diante de Deus, e que todas as coisas agora vão ser boas para nós, que a gente vai ganhar casa e carro, não! A vida do cristão é vida de renúncia. É vida onde o propósito de Deus, ele está acima da nossa vontade. Como eu falei no início, o maior exemplo é o Filho de Deus. Jesus, ele declarava o tempo todo: olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Tudo que eu falo para vocês, eu falo a respeito do que eu ouvi do meu Pai. Olha que interessante. Gente, o ministério de Cristo foi tão interessante que Jesus, quando ele sobe ao monte para orar juntamente com seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João, ele estava lá em cima do monte, que aparece para Jesus, Elias e Moisés, que eles aparecem e começam a falar para Jesus como que ele iria morrer, todo o sofrimento que ele iria passar. Ou seja, Jesus, como homem, foi preparado para a morte. E ele disse: olha, na cruz, né, na verdade, próximo da sua morte, Jesus, ele ora 3 vezes e ele fala o quê? Qual aquela frase maravilhosa que Jesus nos ensina como filhos de Deus? Ele fala: Pai, se possível for, passe esse cálice de mim, mas que não seja feito o quê? Não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua vontade. Olha que interessante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Todos nós que tomamos a decisão de sermos chamados filhos de Deus, todos nós que tomamos a decisão de sermos chamados cristãos, você não pode mais viver para as tuas vontades. A tua vontade agora, ela se torna segundo plano, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a tua, ainda que isso te cause dor. Glória! E aí Jefté foi o quê? Lançado para fora da sua casa. Glória! Simplesmente porque ele era filho de uma prostituta. Mas a necessidade bateu na porta dos seus irmãos. Aleluia! E aí é que eu quero começar a tratar com vocês, meus irmãos.
não importa o quanto estão te humilhando, não importa o quanto estão pisando em você, não importa o quanto estão falando pelas tuas costas, não importa. O Senhor, Ele tem um propósito em cima de cada um desses problemas, em cima de cada uma dessas afrontas, e Ele está pronto para mudar essa situação a qualquer momento. Porque todo sofrimento, a gente vai ver isso na Bíblia, todo sofrimento que nós recebemos, que não é por culpa nossa, o Senhor, Ele vai te recompensar sobre isso, porque tem um propósito maior lá no final. Tem um propósito que é muito maior do que a tua vida. Porque, como eu disse aqui, a frase do mundo é: eu preciso ser feliz. Mas a frase do cristão é: eu preciso que o Pai esteja feliz comigo. E se para isso eu tenho que negar aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que eu quero. Às vezes, meus irmãos, a gente estamos presos a tantas situações, a tantas coisas nesse mundo. A gente às vezes está preso de repente, eu não sei, vamos falar, pode ser um emprego, pode ser de repente uma casa, um filho. Às vezes a gente está preso a um amor das nossas vidas, mas o que Deus ele tem preparado para nós é muito maior. Glória! E aí, quando você entende que o Evangelho ele está acima da nossa vontade, a tal ponto, por exemplo, quando Paulo ele vai ao terceiro céu, ele é arrebatado, e ele ouve palavras inefáveis que não são lícitas a dizer ao homem sobre o fim, sobre aquilo que vai acontecer. Glória! A tal ponto daquele homem que era um fariseu dos fariseus, estudado ao pé de Gamaliel, era um homem completamente eloquente, era um homem de autoridade no meio do seu povo, porque ele era fariseu, ele era doutor da lei, ele tinha posse porque ele construía tenda. Paulo era um homem cheio de benefícios, era um homem que toda mulher gostaria de casar com ele. Porém, Paulo ele chega a declarar que para entrar no céu, para encontrar com Cristo, para ser um com aquele que o chamou, ele diz que considerava tudo como esterco. Ele considera, olha só, gente, como é que é a questão da vida do cristão. Como é que a nossa igreja está vivendo hoje, gente? Aleluia! Que evangelho é esse que está sendo pregado aí, que as pessoas estão dizendo que você vai vir para Jesus e que vai dar tudo certo? Aonde que está escrito isso? A palavra de Deus fala que o Senhor ele tem prazer, ele se alegra em te presentear, mas para isso é necessário que você esteja no centro da vontade dele. No centro da vontade dele, na obediência do Senhor, ele vai acrescentando aquilo que é necessário na tua vida, para que o propósito maior, que é a vontade dele, aconteça na tua vida. Aleluia! E às vezes a gente não entende, às vezes a gente questiona. Por exemplo, José. Olha a luta e o vento que José teve que passar para que o propósito de Deus em conservar o seu povo vivo estava muito maior do que o sofrimento que José passou. Porém, o que é maravilhoso está no meio desse evangelho, no centro da vontade de Deus, é que mesmo José sendo caluniado, mesmo José sendo preso, mesmo José passando por afronta, mesmo José estando encarcerado numa prisão e sendo esquecido por muitos homens, Deus não abandonou a José. Deus estava com ele o tempo todo, conservando a vida dele, não deixando que nada faltasse. Aonde José botava a mão, as coisas prosperavam. O que Deus está falando para mim e para você, meu irmão? Abandona aquilo que está te afastando da presença de Deus e viva o propósito que Deus tem preparado para você. Ah, pastor, então quer dizer que a tua vida está uma bênção? Não, meu irmão. Para chegar até aqui, para essa igreja estar de pé, quanto choro, quanta lágrima, quantas vezes tive vontade de fechar essas portas aqui, nunca mais olhar para trás, nunca mais voltar aqui. Mas o propósito de Deus ele é muito maior do que a minha vontade. Aleluia! Quando eu entendo isso, que o propósito que Deus tem preparado para um futuro maior, para almas que vão se render, para traficantes que vão largar o seu fuzil e vão entrar para dentro dessa casa de oração e vão ser pregadores do Evangelho, isso está muito acima da minha vida ou daquilo que é bom para mim. Quando a gente começa a entender o que é o Evangelho, quando você começa a entender que
que você pode estar passando por momentos difíceis, aparentemente está dando tudo errado na tua vida, mas o Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele está contigo em todo momento, Ele está caminhando do teu lado e Ele não vai deixar você perecer. Jesus, Ele disse para os discípulos: olha, peguem o barco, vão para o outro lado do rio, vão lá, vai lá para o outro lado do mar, pega o barco e vai embora, me deixa aqui, deixa que eu vou despedir esse povo. Jesus, Ele deu a ordem: vai que eu vou encontrar com vocês do outro lado. Não foi isso que Ele falou? Não foi isso? Se Ele falou, meu amigo, o barco não afunda. Levantou-lhe uma tempestade, os discípulos começaram a ficar com medo, vamos morrer. Jesus vem andando do nada. Jesus vem andando sobre as águas. Pedrão, como sempre, né? Eu gosto de falar de Pedro. Pedrão, como sempre, afoito. Quem é? É o fantasma! Começaram a gritar. Jesus falou: não temas, sou eu, Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí contigo, manda eu ir até você. Jesus falou: vem. Pedro experimenta um milagre que ninguém aqui experimentou. Pisou em cima das águas e as águas não conseguiram afundar. Ele andou sobre as águas assim como Jesus estava andando. Só que eu gosto também de falar isso, né? Pedro era homem, nem convertido era ainda. Tem base bíblica isso. Pedro nem convertido era. Porém, Pedrão sentiu o vento. Gente, o que eu quero dizer com isso? Nós, às vezes, aqui como cristãos, Deus, Ele permite que a gente venha para esse culto. Você todo quebrado, cheio de problemas, outro te afrontando, falando besteira para você, dando tudo errado na tua vida. Mas Deus permite que você venha nesse culto para dizer assim, segurar na tua mão e falar: não temas. Não vou deixar você afundar, não. Não temas, eu estou aqui segurando na tua mão. Pega você, te coloca dentro do barco e acalma tudinho. E você chega do outro lado como Ele prometeu. Amém? Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Irmãos, a gente estava passando um vento aqui nessa igreja, que o som ficava falhando toda hora. Agora nem filho tem mais no microfone. E a gente não está aqui desesperado, pedindo, fazendo campanha para vocês. Ó, campanha disso, campanha daquilo, campanha do som. Não fizemos nada, só orando. Senhor, abençoa. Repreenda esse som que não funciona. Pai, em nome de Jesus, abençoa o bolso do nosso irmão. E aí, o que o Papai do Céu fez? Foi lá e nos deu a bênção. A gente conseguiu trocar o som. Tem microfone sem fio agora. Mas para isso teve que pagar um preço, não teve? Teve que pagar preço. Não é fácil, não. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Antes de falar esse tema, na verdade, ele lembra que para que eu possa alcançar o propósito de Deus, isso será desafiador na minha vida. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível, porque o Senhor vai garantir a vitória. Amém? Amém? Amém. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz o quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui na versão NVT. Olha que interessante, né? Romanos 5, 3 e 4. Olha que interessante, irmãos. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvimento, para desenvolvermos melhor perseverança. Olha, todo o problema, todas as dificuldades vão gerar na vida do cristão o quê? Um sentimento de perseverança. Perseverança. Jesus, ele declara isso, né? João capítulo 15, ele fala que aquele que está em mim e eu nele, vocês vão o quê? Dar muito fruto. Olha que interessante, porque ele diz: porque sem mim nada podeis
mas aquele que permanecer na minha palavra. Então a perseverança é interessante na vida do cristão. O cristão é necessário que ele aprenda a permanecer na presença de Deus, e são as dificuldades que nos levam a permanecer na presença do Senhor. Olha que interessante. Aí continuando. E essa perseverança, né, ela produz o quê? Um caráter aprovado. Eu peguei a outra versão para vocês verem como é que ou melhor, para trazer uma linguagem mais atual. Ela promove em nós um caráter aprovado por Deus. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Amém? Esse caráter aprovado por Deus fortalece a nossa. Toda então tribulação, toda dificuldade vai produzir em nós o que? Paciência. É um caráter aprovado. Aleluia. Ou seja, essa paciência é quando eu estou no meio da dificuldade, eu estou no meio do problema e eu simplesmente, todo mundo aqui está desesperado. E agora? O que vai acontecer? E você está. Deus está no controle. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por esse problema. Eu louvo e engrandeço o nome de Deus pelo milagre que Ele ainda vai fazer. Mas eu estou na esperança e na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Me faz lembrar, por isso que eu parei de pregar essa mensagem, me faz lembrar uma vez que eu bati no púlpito e eu falei: o diabo pode tirar o que ele quiser, que eu continuo firme. No dia seguinte roubaram meu carro. Aí meu sogro bateu lá: ó, tu botou o carro na praça? Eu falei: não, tá aí na frente. Ele falou: tá não. Não tá aí na frente não. Eu falei: levaram o carro. Aí eu, poxa, eu olhei na janela assim. Eu morava num sobrado em cima da casa do meu sogro. Aí eu olhei assim lá pra baixo. Falei: não tá aí mesmo não, levaram o carro. E voltei a dormir. Aí meu sogro: tu é maluco? Tu volta a dormir? Eu falei: eu vou fazer o quê? Não tem mais como buscar o carro. Daí seguro o carro. Tava quitadinho o carro, todo novinho que eu tava ajeitando. Uma Fiat Uno 93, mas conservada, bonitinha, e levaram o carro. Mas aí chegou um momento que o meu sogro mesmo, né, ele chegou e falou assim: que o carro dele tinha sido assaltado também há um mês mais ou menos atrás. Dessa situação, ele falou assim: o meu carro acharam porque tem seguro, mas o que eu acho que não acha mais não. Foi ele falar essa frase: acharam o carro. Ele falou a frase, no dia seguinte acharam o carro. Ele falou: nossa, Jesus, ele acha carro em qualquer lugar, né? Falei: acharam, não é Carobinha. Pegamos o carro, a gente dava uma tristeza de olhar para o carro todo depenado. Falei: mas eu vou te reformar de novo. Reformei e vendi. Falei: também não te quero mais não. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que entender que dificuldade, gente, vai acontecer na vida do cristão. Aleluia. Problemas virão sobre nossas vidas. Mas quando você sabe quem está com você, ou quem está no controle da tua vida, você não se desespera. Essa que é a diferença. Você não entra em desespero, você não fica doido, você não começa a tomar decisões precipitadas, porque também está escrito lá em Provérbios, que aquele que se precipita, aquele que se apressa em tomar uma atitude equivocada, na verdade colhe, né, algo ruim. Mas quando você entende e aprende que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que as situações estejam distorcidas, difíceis, você tem a certeza de que Deus ele já preparou a solução para aquilo também, amém? Essa é a diferença. Por isso, já no processo agora, esse processo ele vai gerar em mim, em você, o que? Dor. Não é isso? O processo ele gera em nós dor. José, quando estava na prisão, que ele foi caluniado dizendo que ele tinha pego a mulher do chefe dele, você acha que José estava feliz? Quando os irmãos dele venderam ele para os escravos, para ser vendido como escravo, você acha que José foi feliz em ir embora vendo os irmãos dele ficando para trás? Como é que José estava? O seu coração estava doendo, ele não estava entendendo nada, porém ele não murmurou. Sabia que Deus estava com ele por onde quer que ele fosse. E aí tudo isso foi necessário para que ele depois fosse colocado como governador do Egito. Não permitisse que a terra morresse de fome, porém com o alimento ele pôde sustentar toda a geração dele, toda a sua nação. Olha que interessante.
Então, gente, se o propósito que Deus tem na tua vida está te gerando dor hoje, espera no Senhor, não blasfema, aguenta firme, porque o Senhor não vai deixar você sucumbir, Ele não vai deixar você desanimar, mas é para você ficar firme até o final, e a vitória Ele já preparou na tua vida no nome de Jesus. O processo ele gera dor, gera desconforto, né? E neste processo a palavra ela vai afirmar para mim e para vocês de que haverá uma alegria. E mesmo eu já sabendo que ainda na dor haverá uma alegria, já tem que haver em mim um sentimento de quê? De alegria. Eu já tenho que estar alegre, né? Tem um louvor aqui que eu gosto de cantar, que ele fala sobre os sonhos de Deus. E esse louvor ele declara assim: você devia se alegrar, você devia se alegrar, não é isso? Você devia se alegrar, você devia agradecer. E é isso, quando você entende os sonhos de Deus, você não sofre, ou melhor, sofre, né? Mas você tem a certeza, a fé de que o Senhor já preparou a solução, amém? Para cada um de nós. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Como é difícil pregar uma mensagem dessa. Como é difícil a gente falar de algo que dói, que machuca a gente, né? Mostrar que a gente tem que negar as nossas vontades para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa, para que o nome dele venha a ser exaltado sobre nossas vidas e o propósito dele, que é maior do que o nosso, venha a se cumprir nas nossas vidas, amém? Amém, igreja? Amém. Igreja está ligada, vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Tiago fica depois de Hebreus, gente. Tiago capítulo 1, do versículo 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 de Tiago. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler, eu gostei da igreja lendo junto, ficou bonito. Vamos ler a igreja toda junto? Vocês leem, depois eu leio na versão na NVT aqui. Podem ler. Tiago capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 2, 3 e 4. Podem ler. Meus irmãos, sede grandioso quando caímos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Sem faltar coisa alguma. Olha que maravilha. Deus não deixa faltar, gente. Enquanto isso, Ele manda a gente se alegrar. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provação. Está passando provação na tua vida? Se alegra. É fácil? Não, não é fácil, irmãos. Não é fácil no meio do problema, no meio da afronta, no meio da necessidade, enquanto às vezes você está precisando de uma casa. Você vai morar numa casa, você está lá dentro daquela casa, dentro do quartinho. Passa a pessoa que te colocou ali de favor e fala assim: ô miserável, tu não vai levantar não para lavar a louça? Vai ficar com essa luz acesa aí gastando a minha luz? E você quietinho: Senhor, se eu tivesse dinheiro agora eu ia embora. Se eu tivesse dinheiro agora eu jogava tudo pro alto e eu falava: vai você e tua luz, todo mundo se converter. Mas quando você está passando por esse processo e entende que você está num propósito maior, você fica caladinho, só falando: Senhor, te entrego nas tuas mãos, me dá a tua graça. E se alegra. É para se alegrar. No meio dessa afronta, no meio dessa dificuldade, é para você se alegrar, na certeza de que o Senhor Ele já preparou a solução para você e para mim, amém? Glória a Deus. E aí, continuando, versículo 3 fala: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que lhe falte nada. Amém? Ou seja, Deus Ele quer te dar algo maior na tua mão.
Eu não sei o que é. Às vezes pode ser uma vida que Ele quer salvar, mas Ele quer dar algo grande na tua mão. Mas para isso é necessário que você esteja maduro, para que você não jogue essa bênção fora do Senhor. E Ele alterando, Ele fazendo com que o teu caráter seja forjado ao caráter de Cristo. Ele agora está pronto para te dar tudo aquilo que você precisa, sem deixar que lhe falte nada. Amém? Olha que maravilha. Então, irmãos, qual é a palavra que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Aguenta firme, não desanima não, se alegra no meio desse teu problema, porque eu estou no controle, eu estou vendo a tua aflição, mas eu não te abandono e eu já preparei a tua vitória. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Como posso então viver isso? Como que eu posso viver essa palavra que está sendo pregada aqui? Como que eu consigo viver isso? Só tem um jeito, irmão, de viver isso. Eu só consigo viver essa palavra, eu só consigo estar no meio do processo sem me desesperar, sem abandonar, sem gritar Deus meu, porque me desamparaste. Eu só consigo quando eu olho para aquele que venceu a morte. Quando eu olho para aquele que passou por todo esse sofrimento, porém ele não negou a fé, ele foi até o fim, ele morreu em obediência ao Pai, mas ele ressuscitou para a glória de Deus. E o nome dele se chama Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu prossigo para o alvo. Amém? Vamos ver isso aí em Hebreus. Hebreus capítulo 12, já estou finalizando a mensagem. Hebreus capítulo 12, do versículo 2 até o versículo 3. 2 e 3. Vocês estão em Tiago, né? É só voltar. É um livro que está atrás. Hebreus capítulo 12. Dou glória a Deus que quantas vezes eu já preguei mensagens parecidas com essa, o povo levantava e ia embora, o povo continua aqui. Crente maduro, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Podem ler de novo, que eu achei bonito a igreja lendo junto. Pode ler mais uma vez. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Podem ler. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contra dos pecados. Contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossas ânimos. Desfalecendo em vossos ânimos. Ânimo, gente, está ligado à coragem. Né? Ânimo está ligado à coragem. Todo cristão precisa ter esse sentimento nele, né? De ter coragem em negar a tua vontade para que a vontade de Deus prevaleça sobre a tua vida. Porque é fácil, gente? É fácil, igreja? Não é, mas é necessário que a gente faça isso, negue a nossa vontade para que a vontade de Deus ela prevaleça sobre a nossa. E na nova versão diz assim, ó: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e desse modo vocês não ficarão cansados e nem vão desanimar. Amém? Amém. O que eu quero dizer com isso? Essa parte me chama a atenção quando ele fala assim, porque ele suportou a afronta. É difícil, gente, a gente ser afrontado, você botar o dedo na tua cara e falar você é isso, você é aquilo. É fácil? Não é, né? Mas quando a gente aprende a suportar essa afronta, a gente não revida da mesma forma. Pelo contrário, a gente ora, a gente se cala, a gente faz como Jesus fez, levado como ovelha muda ao matadouro. Quando a gente tem esse sentimento em nós, da pessoa de Cristo, o que vai acontecer comigo e com você? A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele estará contemplando o tempo todo, e Ele não vai te desamparar.
E com essa atitude de mansidão, de controle, de suportar a afronta, o Senhor abençoou o seu filho, dando a ele todo o poder, para que todo nome, com toda boca, na verdade, toda língua confesse que Jesus Cristo ele é o Senhor. E todo joelho se dobre diante dele. Olha que interessante. O que Deus está falando comigo, com você, meus irmãos? O momento de honra do Senhor, ele virá sobre as nossas vidas. Mas é necessário que a gente aprenda a passar pelo processo. Aleluia! Para que o propósito dele se cumpra na minha vida e na tua vida. Amém? Creia e viva o propósito de Deus. Se a gente crê nessa palavra, olhando firmemente para Jesus, é a única forma que eu e você, como cristão, vamos conseguir passar pelo processo. É olhando para Jesus, é não dando atenção àquilo que nós estamos vendo, ainda que as situações pareçam contrárias. Mas quando eu olho para aquele que venceu a morte, para aquele que morreu e ressuscitou, quando eu creio que Ele está comigo no barco, eu tenho a certeza de que a vitória já é certa na minha vida. Por isso, creia e viva esse propósito que Deus tem colocado na minha e na tua vida. Aprenda a passar o processo. Romanos capítulo 4, versículo 18, para a gente finalizar. Romanos capítulo 4, versículo 18. (18, 19 e 20) de Romanos capítulo 4. Todos acharam? Foi falado isso daqui, né, de manhã. A escola bíblica dominical foi falado a respeito das promessas de Deus através da vida de Abraão, que através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, né? E a gente viu que essas promessas se cumpriram através da pessoa de Jesus Cristo. E através de Jesus nós recebemos as mesmas promessas que Deus deu a Abraão. Nós recebemos essa promessa porque somos co-herdeiros com Cristo. Olha que interessante. E todas as famílias da terra hoje são benditas através de Abraão pela fé, se você crê. Amém? Se você crê, você é um abençoado. Mas é necessário que você creia naquele que morreu e naquele que ressuscitou. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Pode ler, igreja. Glória! Contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão esperou a promessa de Deus. Quando Abraão estava, na sua tenda, olhando seu servo, ele falou: olha, eu vou deixar toda a minha herança para o meu servo. A palavra de Deus fala que Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu. Você pode contar? Não posso. Assim será a tua descendência. Deus dá essa promessa a Abraão. Abraão estava com 75 anos de idade. Passou-se um ano. Cadê o filho? Veio? Não veio. Segundo ano, veio o filho? 5 anos se passaram. Cadê Isaac? Abraão está com 80. Passou-se mais 5 anos, já estão 10 anos. Abraão está com quanto? 85 anos de idade, não era pai. 86 ele vai, com 86 ele vai ter Ismael. Tá bom, mas o filho da promessa, aquele a qual Deus havia dito que viria do ventre de Sara, não apareceu ainda. Abraão está lá com os seus 99 anos de idade. Já se passaram 24 anos que Deus prometeu que ele seria pai, e Abraão já não tinha mais força, não tinha vigor como homem para ser pai, não tinha mais desejo pela sua esposa, não tinha mais atração física por ela, porque Sara já estava velha, ele estava velho, já não tinha mais
você será pai. Sara ouviu e riu. Vai ser pai como? Vai ser pai como, meu Deus? O anjo, ela riu. Não ri não, riu sim. Não ri não. Ó, o que acontece? Um ano depois, veio o filho da promessa. Era para a igreja ter dado glória a Deus. Se aqui não fosse batista, fosse assembleia, estava todo mundo, glória! Né? Mas o povo batista é mais calmo. Aí o que acontece? Então, passou-se 25 anos até que Abraão recebesse a promessa de Deus. Olha que interessante. Porém, a palavra de Deus fala que durante todos esses anos, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a... Você está reclamando porque teu milagre não chegou com um ano, meu irmão, com meses. De repente teu boleto de luz está atrasado um mês e você está tentando tirar a tua vida porque não tem mais jeito para você, porque teu filho é rebelde, briga com você, não quer falar com você. Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. E no momento certo Ele vai te dar a vitória, mas para isso é necessário que você se coloque na posição como filho, como homem e mulher de Deus, e fale diante do teu problema. Glória a Deus. Deus está no controle. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que aconteceu? Mesmo quando já não havia motivo para ter esperança, Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Abraão manteve o que? Crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus que lhe tinha dito. Esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo já estava, não funcionando. Bem como o ventre de Sara também já não tinha vigor. E em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Olha que interessante. Na verdade, ela se fortaleceu. Com isso, ele deu glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, a gente estava numa igreja ontem e eu citei o texto, não foi esse texto que eu citei o texto de Isaías, que eu estava tão feliz, de Isaías 64, que eu estava tão feliz com as bênçãos que Deus estava dando aqui para a igreja, porque Deus, Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele, amém? Quando você espera em Deus, Deus está trabalhando em teu favor, Ele está preparando já aquilo que você precisa, meus irmãos. É promessa de Deus. Deus nunca se ouviu, nunca se viu com os olhos um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Se você crê nessa palavra, tome posse da tua vitória, independente do teu problema, e creia que o Senhor Ele já te deu aquilo que você precisa. Mas para isso é necessário que você esteja firme na presença do Senhor. Não olhe para trás, porque a palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, se o Senhor está te chamando hoje, se o teu entendimento hoje está aberto para as coisas do Senhor, não olhe mais para trás, siga em frente, porque a tua vitória já chegou na tua vida. Ah, mas está demorando, pastor. Fica firme, continua aqui, continua orando, a gente vai estar junto com você nessa luta, e a vitória, ela virá. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vamos aplaudir Jesus por essa mensagem. Glória a Deus. Louvado.